Eu viajei para o exterior a trabalho por um mês e, quando voltei, descobri que minha sogra havia vendido a minha mansão, que recebi como presente de casamento e, com o dinheiro arrecadado, comprou um grande apartamento para o meu cunhado e outro para minha cunhada. Meu marido disse: "Nós somos uma família. Que diferença faz em nome de quem está o imóvel?" Eu não discuti, apenas liguei para o meu irmão de criação. "André, estou com problemas. Fui roubada por verdadeiros bandidos." Bem-vindos ao canal Beleza e Saúde na Melhor Idade. O longo voo de Paris para São Paulo finalmente havia terminado. Eu me espreguicei com cuidado, sentindo cansaço, mas também uma profunda satisfação por uma viagem de negócios bem-sucedida. Um mês na Europa, 2 grandes contratos fechados. Eu sentia que merecia um descanso. São Paulo me recebeu com sua agitação característica e aquele friozinho úmido de outono, tão diferente da frieza elegante de Paris. Mas eu amava essa atmosfera, a atmosfera de casa. Ao sair da área de desembarque no aeroporto de Guarulhos, logo vi o seu Sebastião, nosso fiel motorista da família, que me esperava com um sorriso bondoso. "Bem-vinda de volta, dona Mariana. A viagem foi boa?" Eu sorri e acenei com a cabeça. "Muito boa, Sebastião. Obrigada por vir me buscar." "Que isso? É o meu trabalho. Deixe-me levar sua bagagem para o carro." Sebastião empurrou agilmente o carrinho com minhas grandes malas. Eu o segui, puxando minha pequena mala de rodinhas e me misturando rapidamente à multidão. Nosso luxuoso e familiar carro estava parado na área de espera. Sebastião acomodou a bagagem com destreza no porta-malas e abriu a porta para mim. "Vamos direto para casa? Para Alphaville, dona Mariana?" "Sim, Sebastião, para Alphaville." O carro começou a se mover suavemente, deixando o aeroporto para trás. Encostei-me no banco e fechei os olhos por um momento. Naquela viagem, além do trabalho, passei bastante tempo escolhendo presentes para todos. Fazer compras era uma das minhas formas de aliviar o estresse. Comprei para Camila, minha cunhada, uma bolsa Hermès de edição limitada, sobre a qual ela vinha me dando indiretas nos últimos meses. Camila era uma garota mimada, obcecada por marcas, mas no fim das contas era a irmã do meu marido e eu podia mimá-la um pouco. Para Igor, o cunhado escolheu um relógio suíço caríssimo. Igor tentava construir seu próprio negócio e um relógio caro deveria lhe dar confiança nas reuniões com parceiros. Eu não entendia muito dos negócios dele. Só ouvia do meu marido, Diego, que Igor trabalhava com importação e exportação. Bem, o importante era que o presente estava garantido. Para minha sogra, Dona Sônia, trouxe um conjunto caro de joias de pérolas e alguns cortes de tecido de seda italiana exclusivos, que tive de encomendar especialmente em um ateliê famoso. Dona Sônia era uma mulher que se importava muito com a aparência e sempre queria ser o centro das atenções nos encontros com as amigas. Esses presentes com certeza seriam do agrado dela. E para Diego, meu marido, escolhi uma sofisticada pasta de couro de crocodilo feita à mão por uma antiga marca italiana. Diego era um homem de família, de natureza dócil. Ele nunca pedia nada, mas eu sabia que ele adoraria esse presente. Suspirei baixinho. Meu casamento com Diego já durava 3 anos. Eu era a única filha da minha família e herdei a empresa da família. Diego, por outro lado, vinha de uma família comum de funcionários públicos do interior do estado. Após terminar a faculdade, ele ficou na capital para construir sua carreira. Nos conhecemos em uma festa de parceiros de negócios em comum. Ele era gentil, bonito e, o mais importante, me transmitia uma sensação de paz. Meu pai não ficou muito satisfeito no início. Achava que Diego não estava à nossa altura, mas vendo minha determinação, acabou aceitando. No dia do casamento, meus pais me presentearam com uma mansão no condomínio mais exclusivo de Alphaville. A casa, avaliada em mais de 30 milhões de reais, foi registrada apenas no meu nome. Meu pai foi claro na época: "Isso é seu patrimônio pessoal, filha. Estou te dando um lugar para onde você sempre poderá voltar caso algo aconteça." Na época, eu apenas ri, achando que meu pai se preocupava à toa. Nosso amor estava no auge, o que poderia acontecer? Após o casamento, Diego se mudou para minha casa. Logo, ele sugeriu que trouxéssemos a mãe e os irmãos mais novos para morar conosco, para que a casa ficasse mais alegre. Dona Sônia ficou viúva cedo e criou os 3 filhos sozinha, passando por muitas dificuldades. Pensei que, como nora, eu tinha a obrigação de cuidar da minha sogra. Além disso, a mansão era tão grande que algumas pessoas a mais não seriam um problema. Igor e Camila se mudaram para lá. No início, a convivência não foi sem atritos.
Minha sogra era exigente e adorava criticar. A cunhada era preguiçosa e gostava de ter tudo na mão. O cunhado era um desocupado sem uma carreira estável. Todas as despesas da casa, desde alimentação e compras até o dinheiro no bolso de Igor e Camila, ficavam por minha conta. Eu dizia a mim mesma que era uma empresária de sucesso, ganhava bem e não devia ser mesquinha com a família. Diego costumava me dizer: "Obrigado, meu amor, pela sua generosidade com minha mãe, meu irmão e minha irmã. Eu sei que não é fácil para você." Apenas essa frase dele era suficiente para que todo o meu cansaço desaparecesse. Eu tentava apaziguar tudo. Dei a Igor o capital inicial para abrir a empresa dele. Consegui para Camila um emprego tranquilo no escritório de uma amiga minha. Eu esperava que, quando a vida de todos entrasse nos eixos, a paz reinaria na família, mas ao que parece, meus esforços não foram suficientes. Dona Sônia frequentemente insinuava que eu era muito focada no trabalho e ainda não lhe deram um neto. Camila constantemente se comparava às outras, afirmando que eu a tratava pior do que as minhas amigas. Igor volta e meia me pedia dinheiro emprestado para o fluxo de caixa dele. Apenas Diego continuava carinhoso comigo. Ele costumava massagear meus ombros após um dia de trabalho e sempre pedia desculpas pelos parentes. O carro entrou na área de Alphaville. As ruas arborizadas estavam imersas no verde. Sebastião parou em frente aos familiares e imponentes portões de bronze. "Chegamos, dona Mariana." "Sim, obrigada, Sebastião. Pode deixar a bagagem aí, eu peço para entrarem com ela depois. Pode descansar, certo? Então eu me retiro." Saí do carro, respirando fundo o ar familiar. Um mês Chito casa. Eu realmente estava com saudades. Puxei minha maleta e caminhei até o portão. Parei diante do requintado portão de ferro forjado. Não era apenas uma casa, era o meu ninho, o patrimônio que meus pais me deram. Tirei o molho de chaves da bolsa e inseri a chave mecânica na fechadura. Clique. Um som seco ecoou. A fechadura não cedeu. Surpresa, tirei a chave e inseri novamente. Girei com mais força. Inútil. A chave parecia esbarrar em algo por dentro, recusando-se a dar a volta completa. Que estranho. Será que a fechadura emperrou? Franzi a testa, sentindo uma leve irritação. Cansada da viagem de negócios e ainda por cima problemas com a fechadura. Desisti da chave e passei para o sistema eletrônico de segurança. A casa era equipada com o que havia de mais moderno. Digitei minha senha habitual de 6 dígitos. Bip, bip, bip. Senha incorreta. "Por favor, tente novamente." Soou uma voz eletrônica sem emoção. Eu congelei. Senha incorreta? Como isso é possível? Essa combinação de números era a data do meu aniversário. Eu não poderia ter errado? Será que Diego mudou a senha? Mas se mudou, por que não me avisou? Será que ele esqueceu que eu voltava hoje? Impossível. Eu havia ligado para ele de Paris antes do voo. Ele até pediu para eu voltar logo. Disse que a família toda me esperava para o jantar. Tentei manter a calma e digitei a senha de novo, verificando cuidadosamente cada número. Bip, bip, bip. Senha incorreta. Por favor, tente novamente. Desta vez, um vago sentimento de ansiedade começou a nascer dentro de mim. Algo estava errado, muito errado. Encarei o painel de controle. O sistema permitia 3 tentativas antes do bloqueio temporário. Respirei fundo e decidi usar a última opção. A biometria. Pressionei meu dedo indicador contra a pequena tela do leitor. Era o sistema de segurança mais confiável, impossível de fraudar ou digitar errado. Minha impressão digital estava registrada como a do administrador principal, com poder de adicionar ou remover as digitais dos outros. Um feixe de luz verde varreu meu dedo. Esperei pelo som familiar e o clique da fechadura se abrindo. Mas não. Impressão digital inválida. Fiquei paralisada. Inválida, isso não significava que o scanner não a reconheceu. Significava que alguém havia excluído minha impressão digital do sistema. Um calafrio percorreu minha espinha, apesar do clima abafado de São Paulo. Quem poderia ter feito isso? Além de mim, apenas Diego tinha o acesso secundário de administrador. Será? Dei alguns passos para trás, olhando para minha mansão. Ela continuava lá, majestosa e luxuosa, sob a luz do pôr do sol. Mas por que parecia tão estranha para mim? As flores nos vasos da varanda ainda floresciam, mas pareciam zombar de mim. Imediatamente peguei o celular e liguei para Diego. O número chamado encontra-se temporariamente indisponível. Desliguei. A ansiedade se transformou em verdadeiro pânico. Indisponível. Naquele exato momento liguei para Dona Sônia.
indisponível. Liguei para Camila, indisponível. Liguei para Igor. A mesma frase familiar. 4 pessoas, meu marido, minha sogra, minha cunhada e meu cunhado. Todos inatingíveis, enquanto a minha impressão digital fora apagada do sistema da minha própria casa. Um cenário terrível começou a se formar na minha cabeça. Será que ladrões entraram na casa? Assaltantes altamente tecnológicos que invadiram o sistema de segurança e cortaram a comunicação de todos? Com as mãos trêmulas, apertei a campainha. O som ecoou lá dentro, mas a resposta foi apenas um silêncio assustador. Apertei de novo, quase esmurrando o botão. Nenhum som. Nenhuma sombra de movimento. Olhei para as minhas malas abandonadas na calçada. O suor brotou na minha testa, não pelo calor, mas pelo medo que lentamente apertava meu coração. Eu já ia ligar para o Sebastião, pedir para ele voltar e chamar a polícia, mas assim que levantei o telefone, congelei. Ouvi um som, muito baixo, mas no silêncio daquele condomínio fechado era assustadoramente claro. Era uma risada. Risadinhas vindo de dentro de casa. Prendi a respiração. Aquela risada me era muito familiar. Caminhei na ponta dos pés pelo gramado, contornando a casa até a janela lateral da sala de estar. A janela estava entreaberta. A grossa cortina de veludo não estava totalmente fechada. Ouvi com mais clareza. Sim, era a voz de Camila. Mãe, você tá exagerando. Eu já disse, o Diego é o máximo. Ele até pode gostar da esposa, mas também ama muito a irmãzinha. Em seguida, soou a voz aguda e um tanto estridente de Dona Sônia. Se ele não te amasse, eu mostraria a ele. Que tipo de homem tem medo da mulher? Ainda bem que pelo menos desta vez ele me escutou. Senão ia deixar aquela Mariana montar nas costas dele para sempre. O que é essa casa, o hotel dela? Meu coração falhou uma batida. Do que elas estavam falando? Medo da mulher. Montar nas costas. Tentei não tremer, encostando o ouvido na parede fria. Mãe, fala mais baixo. O Diego tá lá em cima falando no telefone com um parceiro de negócios. A voz de Camila ainda era alegre. Mas tenho que admitir, mãe, você é um gênio. Não achei que teria coragem pra isso. E você achou o quê? Se é pra fazer, tem que ir até o fim. Ela já tá atravessada na minha garganta faz tempo. Acha que só porque tem dinheiro é a dona da casa. E pode olhar pra nós como se fôssemos uns encostados. E daí que foi presente de casamento? Se casou, o patrimônio dela também é patrimônio dele. Eu falei pro Diego, um homem tem que ter voz, tem que controlar as finanças. Agora que a casa tá vendida e o dinheiro tá com a gente, vamos ver se ela vai continuar empinando o nariz. Cada palavra de Dona Sônia foi como uma facada no meu peito. Venderam a casa, venderam a minha casa, eles estavam sentados na minha casa discutindo a venda da minha própria casa. Ouvi Camila dar um gritinho abafado. Ainda nem acredito. A gente realmente vendeu a casa, mãe? E a Mariana aceitou de boa? A escritura tá no nome dela? Dona Sônia bufou. E naquela risada ouvi algo que nunca tinha percebido antes. Era afiada e cheia de satisfação. Se ela aceitou ou não, o negócio já tá feito. O Diego assinou tudo. O contrato foi registrado no cartório. Falei pro Diego que ele é o marido legítimo e tem o direito de representá-la. Mas chega demais. Eu já resolvi tudo. Agora é só esperar esse comprador, o tal do Arnaldo, transferir a última parcela e pronto. Vamos nos mudar para aquele apartamento de luxo nos Jardins. É 100 vezes melhor que esse buraco em Alphaville. Essa casa é gigante, dá um trabalho do cão para limpar. Tive que me apoiar na parede para não cair. Minha cabeça girava. Contrato em cartório? O Diego assinou? Como ele poderia ter assinado se a escritura estava apenas no meu nome? A menos que tenham falsificado os documentos. Eles não estavam apenas dentro da casa, estavam comemorando o fato de terem me enganado e vendido minha casa. E meu marido, o homem que eu amava incondicionalmente e em quem confiava, era o principal cúmplice. Camila continuou. Mas e a Mariana, mãe? Ela vai voltar e o portão tá trancado. Havia preocupação na voz dela. Que se dane ela, vociferou Sônia. Mandei trocar todas as fechaduras, apagar as digitais. Vai chegar e não vai conseguir entrar. Vai ter que ligar pro Diego. E o Diego vai dizer que o negócio tá feito. E o que ela vai poder fazer? Não vai arrastar a família toda pra justiça, né? Uma mulher processando a família do marido é uma vergonha. Ela precisa manter a aparência na frente dos pais e da empresa. Se armar um escândalo, só vai se queimar. Deixa ela sentada aí fora pra aprender o que é respeito. Ouvi a risadinha de Camila. Mãe, você pensou em tudo. Deixa a nossa preciosa Norinha provar um pouco o gosto da vida. O pânico e o medo que eu sentia momentos antes desapareceram, dando lugar a uma fúria gélida que me atravessou dos pés à cabeça.
Eu entendi tudo. As peças se encaixaram. Não foi um roubo, foi um complô meticulosamente planejado. A facada nas costas mais cruel vinda daqueles que eu chamava de família. Fiquei em silêncio nas sombras das árvores, tentando acalmar minha respiração. Lá de dentro, as vozes da sogra e da cunhada continuavam, cada vez mais altas e claras, como se não tivessem mais nada a esconder. Camila, liga pro Igor, fala pra ele descer. Tá na hora de ir comemorar. Reservei mesa num restaurante com vista pra Ponte Estaiada hoje. Vamos celebrar com estilo. A voz de Dona Sônia transbordava a euforia. Tá, vou ligar. Ah, falando nisso, mãe, o dinheiro da casa, os 30 milhões de reais. Como você vai dividir? Perguntou Camila com impaciência evidente. Prendi a respiração. 30 milhões. Aquele número ofuscou minha razão. Quando meus pais compraram a casa, ela já valia quase 30 milhões. Com a valorização imobiliária em Alphaville, o valor atual deveria ser bem maior. Eles a venderam por 30 milhões. Liquidaram meu patrimônio a preço de banana. Dona Sônia pigarreou, claramente satisfeita com a pergunta. Já pensei em tudo. O Igor cuidou dos papéis e do contrato. Vou dar 10 milhões e meio para ele. Para você, filhinha, também não vou deixar na mão. 9 milhões. Eu fico com 10 milhões e meio para emergências e também vamos ter que cuidar do Diego. Justo, não acha? Meu Deus! 9 milhões de reais, guinchou Camila. Que maravilha, mãe! Vou poder comprar um apartamento de alto padrão no Itaim. E ainda vai sobrar dinheiro para um carro e para as compras. Te amo, mãezinha. Ainda bem. Tô fazendo isso tudo por vocês, meus 3 filhos. E essa Mariana, cheia da grana e tão pão dura. Toda vez que eu pedia uns milórezinhos para gastar, ela me olhava como se eu estivesse pedindo esmola. Agora a gente tem o nosso dinheiro. Não precisamos mais olhar para aquela cara de desgosto dela. Senti um nó na garganta. Pão dura. Todo mês eu dava 30 mil reais para Dona Sônia gastar como quisesse, sem contar presentes, aniversários e viagens. Para Camila e Igor, eu também repassava não menos que 15 mil reais a cada um. Todas as despesas daquela mansão, desde o condomínio, o salário dos empregados e do jardineiro, até a comida, era eu quem pagava. E agora, segundo ela, eu era mesquinha, apertei o celular com força, o desprezo tomou conta de mim. Eles não eram apenas gananciosos, eram ingratos e mentirosos descarados. Tá bem, vou chamar o Diego, disse Camila. Ele tá demorando muito nesse telefone. Deixa ele pra lá, com certeza tá tentando falar com a Mariana. Falei pra ele desligar o celular, fingir que tá numa reunião. Deixa a trouxa esperando. Então era isso. Planejaram desligar os telefones, fingir ocupação, pra que eu ficasse ali plantada como uma idiota numa espera inútil. Ouvi passos na escada. Em seguida, a voz de Diego, a mesma voz que eu um dia amei e na qual confiei. Mãe Camila, por que tanta animação? Oi, Diego, você desceu! Maninho, vou ter um apartamento novo. A mamãe vai me dar 9 milhões. Não é demais? Diego deu uma risada. Uma risada forçada que reconheci de imediato. É, legal. Parabéns. Dona Sônia perguntou. Falou com ela? Ela já deve ter chegado de viagem. É, acho que já tá aqui. Tinha uma chamada perdida da Mariana, respondeu Diego. E você não atendeu, né? Insistiu Dona Sônia. Não, mãe, não atendi. Desliguei o celular, fechei os olhos. Era o fim. O marido que eu considerava bondoso e dócil não passava de um covarde e um cúmplice sem vergonha. Ele sabia perfeitamente que a esposa estava voltando. Sabia que ela não conseguiria entrar em casa e preferiu desligar o telefone. Camila choramingou. Diego, e se a Mariana voltar e armar o maior barraco? Se ela ficar brava, vai parar de me dar a mesada. Eu esperei. Esperei que meu marido a contrariasse. Esperei que ele dissesse, não se preocupem, eu resolvo, ou como ela usaria. Mas não. Ouvi Diego suspirar pesadamente. Deixa pra lá. Mãe, Camila, não fiquem assim. Afinal, nós somos uma família. A casa foi vendida para ajudar o Igor e a Camila. Que diferença faz em nome de quem está o imóvel? Que diferença faz em nome de quem está o imóvel? Essa frase, saindo da boca de Diego, foi mais cruel do que todo o veneno de Dona Sônia. Invalidava completamente todos os meus esforços e meu direito legal de propriedade. Transformava-me de dona da casa em uma completa estranha. Dona Sônia, ao ouvir isso, resplandeceu. É isso aí que o Diego tá falando. Conheço a Mariana, ela não é de fazer escândalo. Ela ganha dinheiro, tem a obrigação de ajudar a família do marido. Se ela der chilique, as pessoas vão rir da cara dela. É um problema de família. Se resolve a portas fechadas. Ela vai entender. Entenda.
Eles acham que eu vou entender. Acham que vou aceitar o fato de terem roubado minha casa descaradamente e vou ficar calada para manter a honra da família. Um sorriso frio despontou nos meus lábios. Eles me subestimaram profundamente. Acharam que eu era uma ovelhinha dócil, fácil de enganar. Esqueceram quem eu sou. Sou Mariana Sampaio, uma empresária que circula há anos no alto escalão dos negócios paulistanos. Posso ser gentil quando tudo está bem, mas nunca permito que pisem nos meus interesses. A frase de Diego, "Que diferença faz em nome de quem está?", ecoava na minha cabeça. Foi como um balde de água gelada que dissipou a última ilusão que eu tinha sobre o marido que um dia amei tanto. 3 anos morando juntos, e fiz de tudo por ele e pela família dele. Suportei a fraqueza dele, paguei pela ganância da família, e era assim que me retribuíam. Não apenas roubaram minha casa, destruíram minha confiança. Bom, vou subir para o meu quarto, descansar um pouco. Ainda temos que ir para o restaurante hoje à noite. A voz de Diego soou cansada. Tá, vai descansar. Eu e a Camila também vamos começar a nos arrumar. Dona Sônia o dispensou. Ouvi os passos de Diego se afastarem pela escada, enquanto Sônia e Camila voltavam a tagarelar animadamente sobre o que comprariam com o dinheiro delas. Discutiam apartamentos de luxo, carros importados, viagens exclusivas. Dividiam meu patrimônio estando dentro da minha própria casa, enquanto eu ficava do lado de fora do portão como uma indigente. A fúria passou, dando lugar a uma calma assustadora. Percebi que não podia simplesmente arrombar a porta e entrar. Fazer um escândalo agora, como disse Dona Sônia, só serviria para me envergonhar. Eles usariam a desculpa de briga de família, começariam a chorar, a se fazer de vítimas, transformando a minha esposa em nora cruel e calculista. Não daria a eles essa chance. Recuei, saí de fininho do jardim e voltei para a calçada, onde minhas malas com os presentes ainda estavam. Olhei para elas e o sorriso nos meus lábios ficou ainda mais frio. Aqueles presentes deveriam ir direto para a delegacia como provas materiais. Arrastei a mala maior e abri o zíper, não tirei os presentes. Puxei a mala bem para o meio do gramado, bem de frente para a câmera de segurança, que eu imaginava eles também deviam ter desligado, mas não importava, deixei ali. Sentei-me em cima da mala. Minha postura devia estar cômica. Uma empresária voltando da Europa com roupas finas, sentada sobre uma mala na calçada da própria mansão. Mas eu não me importava. Peguei o celular, minhas mãos não tremiam, não liguei para o meu pai, não queria preocupá-lo, ele já tinha idade e a saúde não era de ferro. Eu lidaria com isso sozinha. Também não liguei para o meu advogado. Ainda não era a hora. Rolei a lista de contatos e parei no nome André Fontes. André era filho do falecido melhor amigo do meu pai. Meu pai o considerava um filho de criação e eu, como o irmão mais velho, André era quase 10 anos mais velho que eu. Direto e honesto. Ele sempre me adorou e me protegeu desde a infância. E o mais importante, André era agora diretor de departamento na Polícia Civil de São Paulo. Ele me dizia muitas vezes: "Mariana, você está sozinha no mundo dos negócios, é complicado. Se acontecer alguma coisa, seja grande ou pequena, me liga direto, não hesite." Respirei fundo e apertei o botão de chamada. Eu sabia que essa ligação mudaria tudo, que não haveria caminho de volta. Meu casamento, essa tal família, tudo desmoronaria a partir deste momento. O telefone chamou 2 vezes e ele atendeu. A voz do outro lado era grave e autoritária. "Mariana, diga, já voltou de viagem? Onde você tá? Vou mandar um carro te buscar pra gente comemorar." A voz do André estava alegre, como sempre. Fiz minha voz tremer levemente para transparecer pânico, mas falei com clareza: "André, André, me socorre." Um silêncio sepulcral tomou conta da linha por um segundo. E então o tom dele mudou drasticamente, tornando-se sério e alarmado. "Fala devagar. Onde você tá? Bateu o carro?" "Não, tô na frente de casa." "Na mansão em Alphaville." Falei com a voz sufocada. "Acabei de voltar de viagem, mas não consigo entrar. As chaves, a senha, até a digital, tudo bloqueado." "O quê?" esbravejou André. "Calma. Tem alguém na casa?" Tem, solucei. Tô ouvindo vozes lá dentro. Muita gente. Eu tô com tanto medo." Ouvi o que eles estavam falando. "Falaram que venderam a minha casa. Estão dividindo dinheiro, André." "Eles parecem uma quadrilha, uma associação criminosa de verdade. Tomaram a minha casa. O que eu faço?" Liguei pro Diego, pra minha sogra. Ninguém atende. Eu não tava mentindo. Eles eram uma quadrilha disfarçada de família. Droga, ouvi André praguejar, "Fica onde tá,
não entra na casa em hipótese alguma, não fala com eles, não faz contato, tá na frente do portão, fica aí, não desliga o telefone. Tô indo pra aí agora? Vou acionar o GOE. Invasão de propriedade em plena luz do dia em Alphaville? Isso vai dar as manchetes. Não se preocupa, já tô a caminho. André desligou. Abaixei o telefone e o coloquei no colo. Estava feito. Eu puxara o gatilho. Recostei-me nas outras malas. O sol do fim de tarde começava a desaparecer. Olhei para o enorme portão de bronze e o sorriso frio voltou aos meus lábios. Vocês querem brincar de assuntos de família? Ótimo, vou mostrar como se resolvem assuntos de família no Código Penal. Fiquei imóvel, sentada na mala, com as costas apoiadas na bagagem. A rua na frente da minha casa em Alphaville sempre foi conhecida pelo silêncio. O crepúsculo chegava e os últimos raios alaranjados do sol passavam pelas folhas das árvores, iluminando meu caro traje executivo. Que ironia! Imaginei meu retorno, Diego correndo para me abraçar forte, Dona Sônia perguntando sorridente sobre a viagem, Camila tagarelando alegremente, exigindo os presentes. Todas essas imagens estouraram como bolhas de sabão. O silêncio ao redor era opressor. Ouvi o canto dos pássaros bem de longe, o farfalhar das folhas. Do lado de dentro dos portões, as risadas e conversas também haviam cessado. Provavelmente estavam se preparando para o jantar de comemoração. Mal sabiam eles que uma peça muito mais grandiosa estava prestes a começar. Não precisei esperar muito. Cerca de 15 minutos depois, o som de sirene soou ao longe. Primeiro baixinho, depois cada vez mais alto e nítido. Não era apenas uma sirene, eram várias. Elas rasgavam a falsa paz daquele bairro de milionários. Levantei a cabeça. No final da rua, piscando as luzes estroboscópicas, uma viatura da polícia acelerava. Atrás dela, 2 vans pretas do GOI. E fechando o comboio, um sedã preto com placas oficiais que reconheci na hora. O carro do André. O comboio parou bem em frente ao portão da minha casa. As portas se abriram de supetão e os agentes táticos fortemente armados desembarcaram rapidamente, espalhando-se e isolando toda a área ao redor dos portões principais. Vizinhos curiosos, acostumados à calmaria, começaram a espiar pelos muros e portões de suas mansões. O que estava acontecendo? A prisão de um criminoso de alta periculosidade? Um assassinato? A porta do sedã preto se abriu e André saiu. Ele estava à paisana, mas a postura e a aura de comando eram inconfundíveis. Alto e de feições severas, ele varreu a cena com os olhos e parou em mim. O rosto dele exibiu um lampejo de compaixão, imediatamente substituído por uma expressão dura. Ele caminhou apressado até mim. Mariana, você tá bem? Levantei-me, tentando parecer frágil, e disse com a voz embargada. André, você veio. Eu fiquei com tanto medo. Eles estão todos lá dentro. André, ele tocou meu ombro suavemente. Um gesto cheio de confiança e apoio. Tá tudo bem, tô aqui. Vai para trás do meu carro, eu resolvo isso. Ele se virou e fez sinal para o investigador-chefe que o acompanhava. Inspetor Soares, documente a cena. Garanta a segurança da vítima. Em seguida, André virou-se para o portão. Não apertou a campainha. Ele esmurrou o portão de bronze maciço com toda a força, gerando um eco estrondoso. Polícia Civil! Exijo que todos os presentes no interior do imóvel abram o portão imediatamente. Repito, abram imediatamente. A voz de André, alta e imperativa, ressoou do outro lado. De lá de dentro vieram sons de tumulto. Pareceu que alguém deixou algo cair e quebrar. O arrastar de cadeiras, depois o som de passos apressados. Quem é? Quem tá aí fora? A voz de Dona Sônia soou, mas sem a nota de triunfo de antes. Apenas confusão. Aqui é a polícia, repetiu André com a voz gélida. Recebemos uma denúncia de invasão e apropriação indevida de propriedade neste endereço. Dou-lhes 30 segundos para abrirem o portão. Caso contrário, vamos arrombar. O quê? Camila gritou. Polícia? Mãe, Diego, por que a polícia tá aqui? Houve um silêncio de uns 10 segundos e então ouvi o clique da fechadura eletrônica. O sistema ainda reconhecia as digitais deles. O portão lateral se abriu devagar. Diego foi o primeiro a sair. Estava usando roupas confortáveis de ficar em casa. O rosto exibia total perplexidade, como se tivesse acabado de acordar e não entendesse o que estava rolando. Ele viu as viaturas dos policiais táticos fazendo cordão de isolamento e André de pé, com expressão severa.
e então ele me viu. Eu estava de pé logo atrás do ombro de André, olhando diretamente nos olhos dele. A expressão de Diego foi da confusão para o choque, e depois tornou-se mortalmente pálida. Ele balbuciou, os lábios mal se movendo. Mariana, você voltou. Doutor André, por quê? Por que vocês estão todos aqui? O que aconteceu? Ele ainda tentava fingir. Sem esperar a resposta de André, Dona Sônia e Camila saíram pelo portão. Sônia aparentemente havia trocado de roupa às pressas, usando um vestido de veludo vermelho para o jantar comemorativo. Camila também estava super maquiada. Ao verem a cena, ambas congelaram, atônitas. Mas Sônia, após alguns segundos de torpor, recuperou o controle rápido. Ela me viu e toda sua fúria recaiu sobre mim. Mariana! Sibilou ela, apontando para mim o dedo com um enorme anel de esmeralda. Que palhaçada é essa que você armou? Chamou a polícia para sua própria casa, ficou louca, quer envergonhar nossa família? Isso é assunto de família. E você arrasta a polícia para cá. Ela interpretava o papel perfeito da sogra ofendida pela nora irresponsável. Tentava fazer tudo parecer uma briga doméstica bem na cara dos policiais. Camila rapidamente acompanhou a mãe, escondendo-se atrás dela. Mariana, para que esse escândalo? Dava pra gente conversar em casa, de portas fechadas. Por que chamou a polícia para os vizinhos rirem da nossa cara? Diego, sentindo o apoio da mãe e da irmã, pareceu também recobrar a compostura. Deu um passo à frente, tentando forçar um sorriso apaziguador, que saiu completamente torto. Doutor André, isso é um mal-entendido. A Mariana tá cansada da viagem e ficou nervosa, né, amor? Entra, vamos conversar com calma. A mamãe e a Camila só estavam brincando. Brincando, repeti. Minha voz não era alta, mas fria o suficiente para cortar as falas deles. Trocar minhas fechaduras é brincadeira? Apagar minha biometria é brincadeira? Falsificar minha assinatura para vender a casa que meus pais me deram de presente também é brincadeira, Diego? Minhas palavras paralisaram Diego. Ele olhou para mim e nos olhos dele vi puro terror. André deu um passo à frente, me protegendo. Tirou um papel do bolso. Recebemos uma denúncia emergencial da cidadã Mariana Sampaio, legítima proprietária do imóvel no Alphaville. A cidadã Sampaio acusa um grupo, que inclui Diego Costa, Sônia Costa, Igor Costa e Camila Costa, de estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documentos, com o objetivo de apropriação indevida do seu patrimônio. Especificamente, esta casa. Isso é um caso de âmbito criminal. Exige a cooperação de todos. Ao ouvir a palavra criminal, Dona Sônia empinou como uma gata que teve o rabo pisado. O quê? Que história de criminal? Ela é minha nora. O Diego é meu filho, marido dela. O que tem de errado o marido vender a casa? A casa é do meu filho. Senhores policiais, não deem ouvidos a essa bruxa. Podem ir embora. Isso é assunto de família. Ela até tentou empurrar um dos policiais. André fez um sinal. 2 agentes táticos avançaram de imediato, bloqueando o caminho dela. Pedimos que a senhora mantenha a ordem. Resistência e desacato à autoridade é outro artigo no código. Dona Sônia recuou, mas continuava a cuspir maldições. André ordenou a seus subordinados que localizassem Igor Costa, o cunhado que havia organizado a falsificação dos documentos para a venda. Em seguida, virou-se para mim e disse com suavidade: Dona Mariana, por favor, entre. A casa é sua. E depois gritou as ordens aos policiais. Todos para dentro, realizem a busca e apreensão de provas. Quero que esses 3 permaneçam na sala, sem circular e sem usar os celulares. Entrei pelo portãozinho. A primeira sensação foi de alienação. O mesmo jardim que eu cultivava com minhas mãos, o mesmo caminho de pedras, mas o ar estava impregnado de mentiras. Passei por Diego sem sequer olhar para ele. Fui direto para a sala de estar. Dona Sônia, Diego e Camila foram postos sentados num sofá de couro caríssimo que eu mesma havia escolhido. O rosto de Sônia estava roxo de raiva. Camila começou a tremer e Diego baixou a cabeça, de mãos dadas, entrelaçadas. André estava no meio da sala, coordenando a equipe. Eles checavam o escritório, a suíte master, a sala de segurança, o sistema de câmeras e os computadores. Fiquei ao lado de André e abri minha maleta. Tirei uma pasta de documentos cuidadosamente organizada. Doutor André, eu disse claramente, esta é a certidão de matrícula com registro em cartório atualizada comprovando a posse antes do casamento.
Isso prova que a casa é de minha propriedade exclusiva. Aqui estão os meus documentos. Solicito que conste em boletim de ocorrência que fui impedida de acessar minha residência devido à troca das fechaduras. O investigador aceitou a pasta e acenou. Entendido. Faremos o BO de imediato. Verifiquem as fechaduras, ordenou André. O perito técnico foi até o painel eletrônico e a fechadura mecânica. Em poucos minutos reportou: Doutor, o sistema de segurança foi resetado. O miolo da chave foi trocado. A digital da dona da casa foi deletada do perfil de admin. Restaram 3 biometrias, que batem com as dos 3 indivíduos presentes aqui. André concordou. O rosto dele era de pedra. Olhou para o trio. Tem algo a dizer? O impedimento ao acesso do proprietário legítimo à residência está configurado. Dona Sônia ainda tentou discutir. Ah, ela estava viajando faz tempo. Eu troquei a fechadura por segurança. Qual o problema? Ela é nora. Quando voltasse, ligava para o marido e ele abria. Então por que o Diego não atendeu as ligações? Rebateu André. Diego estremeceu, sem coragem de erguer os olhos. Neste momento, um outro investigador desceu as escadas, segurando uma pasta. Doutor, no escritório do suspeito Diego Costa foi encontrado o contrato de compra e venda do imóvel. Todos os olhares se voltaram para a pasta. André a pegou e folheou rapidamente. A expressão dele ficou ainda mais fria. Contrato de compra e venda. Vendedora, Mariana Sampaio. Comprador, Arnaldo Carvalho. Valor do negócio, 30 milhões de reais. André levantou os olhos, encarando Diego fixamente. Assinatura da vendedora, Mariana Sampaio. Mas, segundo a denúncia e os carimbos no passaporte, a cidadã Sampaio passou o último mês em viagem de negócios na Europa. Ele foi para a última página, procuração pública. Mariana Sampaio outorga a seu marido, Diego Costa, plenos poderes para a venda do imóvel. Assinatura, Mariana Sampaio. André jogou o contrato na mesa de centro. Senhor Diego Costa, como explica isso? Quando essa procuração foi emitida no cartório e quando a dona Mariana assinou isso, Diego tremia da cabeça aos pés. Olhou para mim, depois para a mãe. Ela assinou, gritou dona Sônia subitamente. Ela deu a procuração para o marido antes de viajar e agora está negando. Mariana, você tem coragem de fazer e depois fingir de desentendida? Eu dei uma risada sarcástica. É mesmo, dona Sônia? Eu estava na Europa. Tenho todos os comprovantes de voo e passaporte comigo. Onde foi que eu assinei essa procuração? Em qual cartório de notas? Por favor, seja específica. André acrescentou. Mandaremos essa assinatura para a perícia grafotécnica imediatamente. Mas antes mesmo disso, ele pegou o celular para verificar as contas bancárias dos 3 ali e a conta de Igor. Ao ouvir o nome de Igor, Camila estremeceu e perdeu a cor. Um agente da divisão de crimes cibernéticos, usando um tablet, relatou. Doutor, fizemos o levantamento das transações via Bassen. O valor de 30 milhões de reais foi transferido da conta do senhor Arnaldo Carvalho, mas o valor não caiu na conta da dona Mariana. Detalhe, pediu André. Afirmativo. Os 30 milhões, assim que bateram, foram pulverizados em 3 TEDs. 10 milhões e 500 para a conta de Sônia Costa, 10 milhões e 500 para Igor Costa e 9 milhões para a conta de Camila Costa. A data da transação é de hoje de manhã. Provas irrefutáveis. Contrato falso, extratos de transferência, tudo na mesa. Dona Sônia arregalou os olhos. Não conseguia acreditar que a polícia tinha puxado tudo tão rápido. Camila já chorava copiosamente. E Diego deixou a cabeça cair. Os ombros dele tremiam. Tudo estava acabado, realmente acabado. O ar na sala ficou denso. Os soluços de Camila eram o único som a quebrar o silêncio fúnebre. Dona Sônia, de boca aberta, alternava o olhar entre o contrato na mesa, o delegado André e, por fim, eu. A agressividade e a arrogância evaporaram, deixando apenas um pavor animalesco. Diego levantou a cabeça. Desta vez, não olhou para a mãe, olhou para mim. Os olhos dele, que um dia eu achei amáveis e pacíficos, agora estavam inundados de lágrimas. Ele escorregou do sofá e caiu de joelhos no tapete. Mariana, me perdoa. Eu sei, a culpa é minha. Ele rastejou em minha direção, tentando agarrar minhas pernas. Por favor, pede pro Dr. André me soltar. Soltar minha mãe. A gente foi burro. Mariana, lembra dos nossos 3 anos juntos. Me perdoa dessa vez. Eu juro que devolvo tudo. Eu me separo da... Não, eu obrigo a Camila e o Igor a devolverem o dinheiro, Mariana. Ele soluçava, falava coisas sem sentido.
Implorava por misericórdia de forma humilhante. Dei um passo para trás, esquivando-me do toque dele. Olhei de cima para aquele homem ajoelhado aos meus pés e não senti rigorosamente nada. 3 anos juntos, minha voz era tão fria quanto gelo. Ele tem a audácia de falar em 3 anos. Quando você planejou roubar a minha casa junto com a sua mãe e sua família, você pensou nos 3 anos? Quando falsificou a minha assinatura no cartório, pensou nos 3 anos? E quando desligou o celular e me deixou sozinha na porta de casa depois de um voo internacional, pensou nos 3 anos? Cada pergunta minha era como um bisturi cortando a covardia dele. Diego, você não é só culpado, você é um criminoso. E não tem conserto. Ao me ouvir chamar o filho de criminoso, Dona Sônia teve um novo surto. Pulou do sofá. Você, como ousa chamar meu filho de criminoso? Sua mulherzinha fria e malvada. Você tem dinheiro, mas não tem escrúpulos. Quer enterrar a família do meu filho. Eu te amaldiçoo, cobra peçonhenta. Ela fez menção de avançar, tentando me agarrar com as unhas. Contenham a suspeita, gritou André. 2 policiais já esperavam por isso. Agarraram Sônia pelos braços e os torceram para trás. A senhora fique calma. Mais um movimento e a algema vai cantar. Me solta! Vocês são policiais ou capachos dela? Me soltem! Sônia se contorcia como um bicho acuado. André observava a cena caótica sem demonstrar emoção. Olhou para os documentos na mesa e depois para o trio trêmulo. A voz dele foi dura e oficial. A materialidade do crime é evidente. Associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento público e estelionato mediante fraude. Dou voz de prisão em flagrante aos indivíduos Sônia Costa, Diego Costa e Camila Costa. Levem-nos para o DEIC para os procedimentos de praxe. Dito isso, André fez um sinal. 3 pares de algemas frias apareceram. O primeiro clique soou. As algemas travaram nos pulsos de Diego. Ele não resistiu. Seu corpo amoleceu e ele deixou os policiais o levantarem. Ficou parado de cabeça baixa, o cabelo despenteado. Camila, ao ver os policiais indo em sua direção, entrou em pânico total. Deu um grito estridente. O rosto estava coberto de lágrimas e ranho. Não, não, por favor, me soltem. Eu não sabia de nada, foi a mamãe. Foi ela que inventou tudo. Eu só dei o número do meu Pix. Mariana, por favor, me perdoa. Eu só tenho 23 anos, não quero ir pra cadeia. Eu te imploro. Ela caiu de joelhos, tentando beijar meus pés. Mas já era tarde. O segundo clique soou, e as mãos bem cuidadas, com as unhas de gel caras, estavam algemadas. Dona Sônia, ao ver o filho e a filha sendo algemados, enlouqueceu. Como ousam encostar nos meus filhos? Soltem eles! Soltem! Mariana, você é o diabo! Você destruiu a família do seu marido. Você vai pagar caro por isso. Clique. A terceira algema prendeu os pulsos de Sônia. Todos os gritos dela perderam o sentido. Os 3, o homem que eu amei, a sogra que tentei respeitar e a cunhada que eu mimei estavam ali algemados, prontos para serem jogados no camburão. Foram conduzidos pelo jardim, pelos mesmos portões que horas antes eles controlavam com soberba. Vi alguns vizinhos apontando os dedos de longe. Uma operação do GOI comandada por um alto delegado da Polícia Civil, prendendo uma família inteira por estelionato numa mansão em Alphaville. Com certeza seria a capa dos jornais de amanhã. Fiquei sozinha no meio da sala de estar. A casa, de repente, parecia enorme e vazia. Olhei para as minhas malas com os presentes perto da porta. A bolsa Hermès para Camila, as joias de pérolas para Sônia, a pasta de crocodilo para Diego. Agora eram apenas evidências materiais da minha estupidez e da ganância deles. André voltou, certificando-se de que todos estavam nas viaturas. Mariana, o flagrante foi lavrado. Agora preciso que você vá comigo até o departamento para prestar o depoimento oficial. Eu assenti. O cansaço do voo e o choque recente pareciam ter desaparecido, dando lugar a uma determinação fria. Sim, eu vou. E obrigada, André. Olhei para ele sem hesitar. E pode ter certeza. Eu vou até o fim, sem acordo, sem retirada de queixa. Eu quero que eles paguem no rigor da lei pelo que fizeram. André me olhou e concordou. Eu entendo. Vamos. Peguei minha maleta e saí da mansão, sem olhar para trás nenhuma vez. A noite já caíra por completo sobre a cidade. O carro de André me afastou de Alphaville. Eu não voltaria para aquela casa. André ordenou que o imóvel fosse lacrado para a preservação de provas. Minhas malas, incluindo os presentes caros, também foram levadas para a delegacia. Não eram mais presentes, e sim provas de que eu ignorava completamente a conspiração deles.
O prédio do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, estava iluminado no meio da noite. O ambiente era denso e tenso, bem diferente do silêncio luxuoso de Alphaville. André me levou à sua sala, em vez da sala de interrogatórios comum. Serviu-me um copo de água. Toma, relaxa um pouco. Agora você precisa relatar tudo com o máximo de detalhes possíveis. Cada palavra que ouviu pela fresta da janela. Acenei afirmativamente. O cansaço batia a porta, mas minha mente estava extremamente lúcida. Sentei-me e comecei a falar. Contei que a casa era minha propriedade exclusiva, um bem que ganhei dos meus pais antes do casamento. Relatei como o Diego trouxe a mãe e os irmãos para morarem com a gente. Falei da minha viagem de negócios de 1 mês. Narrei que voltei e não consegui abrir a porta. E o mais importante, repeti quase palavra por palavra o diálogo que escutei do jardim. Mencionei como Dona Sônia se vangloriava de ter vendido a casa por 30 milhões. Falei sobre a divisão. 10, 5 milhões para Igor, 9 para Camila e 10, 5 para ela. Relatei também as palavras de Camila, confirmando que foi Igor quem cuidou do contrato e do cartório. Por fim, citei a frase letal de Diego. Que diferença faz em nome de quem está? André escutava com atenção, digitando no teclado e formalizando meu termo de declarações. Um escrivão que o acompanhava também tomava notas. Seu depoimento é vital, Mariana, disse André quando terminei. Isso prova que foi uma associação criminosa, um plano orquestrado. Sônia foi a mentora intelectual, Igor, o executor da fraude documental, e Camila e Diego, coautores ativos. Mas como conseguiram forjar documentos públicos? Eu perguntei. Era isso que me intrigava. Já mandei checar, André franziu sem. Tem alguma coisa muito errada com o cartório onde a procuração foi lavrada. O mais provável é que o Igor tenha subornado algum escrevente corrupto ou até um tabelião. A sua assinatura ali é uma falsificação óbvia. Vamos fazer a perícia. Mas, com as suas declarações e as provas de que você estava fora do Brasil, desmascará-los vai ser moleza. Suspirei. André, quero que o Igor Costa também seja indiciado. Ele cuidou dos papéis. E embolsou mais de 10 milhões. Fica tranquila, respondeu André. O mandado de prisão temporária do Igor já saiu do forno assim que rastreamos o fluxo financeiro. Uma equipe nossa já está na empresa dele. Ele não escapa. Essa família inteira vai ver o sol nascer quadrado. Fiz uma pausa e depois disse firme. André, eu sei o que eles vão tentar fazer. Vão chorar, dizer que é briga de casal, invocar laços de família para pedir acordo, tentar desqualificar o crime de estelionato para um mero litígio civil e divórcio. Eu só te peço uma coisa. André olhou nos meus olhos. Pode falar. Aplica o rigor da lei. Sem brechas, sem acareação com acordo. Não quero ver a cara deles. Vou passar uma procuração de plenos poderes para o meu advogado. André acenou de forma decisiva. Entendido. Isso é estelionato e formação de quadrilha. Não tem essa de briga de família aqui. Pode contar comigo. Já tá tarde. Para onde você vai agora? Eu tenho uma cobertura de investimento lá no Itaim Bibi, na Faria Lima. Vou para lá. Tá certo. Eu peço pro motorista te levar. Você devia ligar pro seu pai. Acho que amanhã de manhã isso vaza pra imprensa. Não é bom que ele saiba pelos jornais. Sim, eu sei. Após terminar o depoimento e assinar o termo, saí do departamento de polícia já passava da meia-noite. Comigo, apenas a minha maleta de trabalho. O carro me deixou na porta da minha cobertura em um dos prédios luxuosos do Itaim Bibi. Muito obrigada, André. Não tem do que agradecer. Sou seu irmão. Descansa. Qualquer coisa, me liga. Ele me entregou um molho novo de chaves. Já mandei trocar em todas as fechaduras da casa em Alphaville. Essas são as novas, mas não volta pra lá por enquanto. Deixa a perícia terminar. Peguei as chaves. Entendi. Até a próxima. Ao entrar na cobertura luxuosa, acendi a luz. O lugar era o oposto da casa em Alphaville. Lá tentei construir um ninho familiar. Aqui era meu espaço pessoal, quase impessoal. Fui direto pro banheiro e enchi a banheira. Precisava lavar todos os vestígios daquele dia. Relaxando na água quente, peguei o celular. Centenas de ligações perdidas e mensagens do clã dos Costa, parentes distantes que eu mal reconheceria na rua. Pelo visto, as notícias correm rápido. As mensagens eram padronizadas. Alguns me amaldiçoavam por ser desalmada com a família do marido. Outros imploravam compaixão por Dona Sônia, dizendo que ela já era idosa. Ignorei tudo. Disquei o número do meu pai. Ele atendeu no primeiro toque. Mariana, minha filha, por que ligando tão tarde? A voz dele era, como sempre, calorosa e serena.
Ouvir a voz dele quase derrubou a barreira de frieza que construí no dia. Pai, o que houve, filha? Algo de errado? Meu pai pescou a mudança de tom na hora. Eu voltei, pai. Me escute com calma. Tivemos um problema sério com o Diego e a família dele. E contei tudo ao meu pai sem omitir nada. A porta trancada, o diálogo que ouvi, a chamada ao André, o Goê, a prisão. Tentei falar da maneira mais clínica possível. Meu pai ouviu em absoluto silêncio. Ao terminar, ele apenas soltou um suspiro pesado. Eu te avisei, filha. Esse Diego é frouxo, um homem sem vontade própria. Não era homem para você. Mas eu respeitei a sua decisão. E veja no que deu. Ainda teve a audácia de se unir à mãe para dar um golpe sujo desses. Pai, desculpa te dar esse desgosto. Você não tem culpa de nada, interrompeu meu pai, a voz ganhando um tom implacável. Você é a vítima. Fez o que era certo. Lixo ingrato, assim a gente varre para a delegacia. Vai até o fim, minha filha. Se precisar de alguma coisa, eu mobilizo o que for. A honra da nossa família não é capacho de golpista de quinta categoria. Ninguém mexe com a minha filha. Amanhã cedo vou despachar o Dr. Victor Moraes num voo para São Paulo para assumir isso. O Dr. Victor era o diretor jurídico da nossa holding corporativa. Um homem brilhante e extremamente experiente. Sim, pai, eu ia ligar para ele amanhã. Não se preocupe, eu banco tudo. Se cuide. Obrigada, pai. Desliguei sentindo um enorme alívio. Com meu pai me dando retaguarda, não havia o que temer. Apaguei o telefone e dormi. O dia seguinte seria longo. Acordei quando o sol já estava alto. A claridade entrava pelas janelas panorâmicas da cobertura, revelando o mar de concreto de São Paulo. A noite de sono foi fragmentada, mas suficiente para me reerguer. Liguei o celular. Como esperado, a internet explodiu. Sites de fofocas e portais começaram a soltar matérias genéricas sobre uma mega operação em Alphaville. Empresária acusa a família do marido de tomar sua mansão. Golpe de milhões termina em prisão. A fraude no cartório e a apropriação de R$ 30 milhões. Os nomes Mariana Sampaio e Diego Costa começavam a figurar nas buscas. Meus contatos estavam lotados. A família dele continuava a mandar mensagens. Ignorei. Liguei para Helena, minha secretária. Helena, estou de volta. Cancele toda a minha agenda desta semana. Assuntos pessoais. Peça para o Dr. Victor Moraes subir assim que chegar. Estou esperando na cobertura. Sim, dona Mariana. O Dr. Victor embarcou no primeiro voo do Santos Dumont hoje, a pedido do seu pai. Já deve estar chegando. Meu pai era rápido. Tomei banho e coloquei um taieu escuro e rigoroso. Zero maquiagem, apenas um pouco de batom nude para não parecer abatida. Eu precisava ser de gelo. Por volta das 10, o Dr. Victor chegou. Era um senhor na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos e um olhar de falcão por trás dos óculos dourados. Era a mão direita do meu pai nos tribunais. Dona Mariana, disse ele, fazendo uma leve reverência. Me perdoe o atraso. Seu pai já me pôs a par do caso. Inacreditável a ousadia deles. Dr. Victor, por favor, sem formalidades. Sente-se. Aceita um café? Eu mesma servi. A situação é essa, mas agora preciso da sua estratégia jurídica. Entreguei a ele as cópias de todos os documentos que dei à polícia, a matrícula do imóvel e a via do inquérito. B.O. Ele leu minuciosamente, franzindo a testa. Quando acabou, pôs os papéis na mesa. Dona Mariana, o cenário é este. Do ponto de vista material, temos vantagem absoluta. A escritura lavrada antes do casamento atesta que o bem é particular, incomunicável, portanto. Em segundo lugar, você tem um álibi perfeito. Estava carimbando o passaporte na Europa enquanto a fraude ocorria. Terceiro, a confissão deles de que partilharam o valor e os 30 milhões distribuídos pelas contas comprovam a má fé. Ele ajeitou os óculos. O enquadramento no artigo 170 e um do Código Penal, estelionato, qualificado pelo elevado valor e com agravante do concurso de pessoas e associação criminosa, e tem a falsidade ideológica e uso de documento falso, pode dar até uns 8 a 10 anos de cadeia para cada um. Eu quero a pena máxima, declarei. É nossa meta. Mas a defesa deles não vai ficar quieta. A estratégia deles será óbvia, desqualificar o crime para ilícito civil. Como assim? Vão alegar que foi um desentendimento familiar. Dirão que você, no fundo, consentiu verbalmente com a venda, mas brigou quando viu que o dinheiro ficou com a mãe. Vão querer jogar tudo para a vara de família. O objetivo deles é dizer que isso é partilha de bens de divórcio.
e não estelionar. Dei uma risada fria, bem bolado. E o que faremos, doutor? Duas frentes simultâneas, disse ele, levantando 2 dedos. Na esfera penal, vamos municiar o delegado com provas irrefutáveis de que a procuração foi falsificada. Vamos focar no conluio do Igor com o cartório. Derrubando o documento, a tese de briga de família cai por terra. Pedirei ao Dr. André que foque nisso. O André resolve essa parte. Pontuei. Perfeito. Segunda frente. Recuperação de ativos agora. O dinheiro caiu nas 3 contas. Se demorarmos, as pessoas soltas da família vão dar um jeito de sacar ou pulverizar esse valor em bitcoins. Já estou preparando uma medida cautelar de bloqueio de bens. Vou pedir o congelamento das 3 contas, da Sônia, da Camila e do Igor. Faremos o pedido de arresto via sistema Sisbajude. Dá tempo, Dr. Victor. Com o inquérito policial e a prova da materialidade nas mãos, o juiz defere o bloqueio liminar hoje mesmo. Os 30 milhões não vão a lugar algum. Eu assenti. Dr. Victor, quero deixar 2 pontos claros. Primeiro, sem piedade na esfera penal. Prisão em regime fechado para Sônia, Igor, Camila e Diego. Sem surces, suspensão da pena. Segundo, quero os danos morais, os honorários que eu gastar e cada centavo arrastado de volta. Ah, e mais uma coisa. Olhei no fundo dos olhos dele, o comprador da casa, o tal Arnaldo. Ele provavelmente comprou de boa fé. Não quero prejudicá-lo, desde que coopere. Vamos achar um jeito de ele pegar os 30 milhões de volta para desfazer a venda sem guerra com a gente. Dr. Victor abriu um sorriso de respeito. A senhora é cirúrgica, dona Mariana. Excelente sacada. Deixe o comprador comigo. Vou correr para o fórum agora para despachar a liminar de bloqueio com o juiz. Assim que ele saiu, liguei para Helena. Helena, puxe a capivara completa da imobiliária que intermediou o negócio, a imobiliária Elite, e do comprador, Arnaldo Carvalho. Quero tudo na minha mesa virtual já. A guerra jurídica havia começado. Eu não só queria meu dinheiro, eu queria pulverizá-los. Naquele dia quase não comi. Fiquei no escritório da cobertura, esperando 2 coisas. O retorno do advogado e o dossiê da secretária. Às 2 da tarde, Dr. Victor ligou. A voz transpirava satisfação. Dona Mariana, ganhamos a primeira. A liminar foi deferida. Ordem expedida ao Banco Central. As 3 contas estão congeladas. Eles não vão tirar um centavo. Soltei o ar, aliviada. Excelente. Com o dinheiro bloqueado, vou cair em cima do cartório agora. A senhora descanse. Eu tenho um assunto meu agora. Desliguei. O e-mail da Helena já estava lá. A imobiliária Elite ficava nos Jardins. O dono, Sr. Fernando, fechou a venda. O comprador, Arnaldo Carvalho, era um empresário de agronegócio que queria dar a casa de Alphaville de presente de casamento para o filho mais velho. Isso me acalmou. Ele não era um especulador de imóveis, mas sim um pai de família. Se fosse um homem decente, colaboraria para reaver a grana rápido. Fui me trocar. Botei um terno azul marinho impecável e blusa de seda branca. Prendi o cabelo, eu ia liderar a negociação. Sebastião, me encontre na porta da cobertura. Vamos para a imobiliária Elite, nos Jardins. A imobiliária Elite ficava num prédio sofisticado. Entrei com a postura de dona do mundo e fui até a recepcionista. Eu quero falar com o Fernando, o diretor de vocês. A moça hesitou. Tem hora marcada? Não. Mas diz para ele que Mariana Sampaio, a proprietária legítima da casa em Alphaville que ele vendeu esta semana, está aqui. Ele vai me receber na mesma hora. Frisei a palavra proprietária. A recepcionista ficou branca, ligou e logo respondeu. Pode subir, por favor. Segundo andar. Senhor Fernando, um homem na faixa dos 40 com um pouco de barriga já me esperava na porta do escritório, suando frio. Os boatos da polícia em Alphaville já deviam ter chegado ao setor imobiliário. Bom dia, dona Mariana. Entre. Não sentei. Fiquei de pé e olhei de cima para ele. Senhor Fernando, não vim tomar café. Sou a dona exclusiva daquela casa. Aquele imóvel não poderia ter sido vendido. Fernando enxugou a testa. Deve haver um mal-entendido. Trabalhamos em cima da documentação do seu marido e da procuração pública do cartório. A procuração é falsa. Minha sogra, meu marido e toda a quadrilha daquela família passaram a noite prestando depoimento no DEIC e já estão fichados. Falsidade ideológica e estelionato. Cada palavra empalidecia mais o corretor. Sua imobiliária foi negligente e falhou na due diligência. Posso processá-los, acabar com o Cresce de vocês e pedir reparação milionária pelo dano, dona Mariana.
Pelo amor de Deus, gaguejou Fernando. Nós fomos vítimas também. Achamos que o cartório era fidedigno. Não ligo para o que acharam, ligo para os fatos, cortei-o. Mas te dou uma chance. Cooperação total. Entregue toda a papelada, trocas de e-mails, vídeos da recepção, quando o Diego e Igor estiveram aqui e dados do corretor que atendeu. Se o meu advogado vir que vocês não ocultaram nada, eu posso esquecer o processo contra a imobiliária. Escolha, nós vamos cooperar. Ele implorou. Vou separar os arquivos digitais agora, por favor, tenha piedade. Meu advogado entra em contato, disse eu e virei as costas. Apaguei o primeiro incêndio. Voltei para o carro e pedi para o Sebastião dar umas voltas. Agora vinha a parte mais delicada. Liguei para Arnaldo Carvalho, o comprador. O trato seria diferente. Ele estava no mesmo barco que eu. No terceiro toque, um senhor com voz cordial atendeu. Alô, Arnaldo falando. Senhor Arnaldo, boa tarde. Desculpe o incômodo. Meu nome é Mariana Sampaio. Houve um silêncio. A dona do imóvel? Eu mesma. Vou ser direta e infelizmente portadora de más notícias. O senhor sofreu um golpe. A venda é nula. A procuração é falsa e eu não consenti à venda. O meu marido e a família dele estão indiciados por estelionato. A voz do outro lado perdeu a base. O quê? Nula. Mas eu paguei os 30 milhões, fiz a TED. Eu sei, Arnaldo. Mantenha calma. É para isso que te ligo. Não perdemos o dinheiro. Meu advogado agiu hoje de manhã. O juiz congelou as 3 contas que receberam seu dinheiro. Seus 30 milhões estão intactos e bloqueados. Eles não gastaram um centavo. Ouvi um baque e um suspiro de alívio tremendo na linha. Bloqueados? Graças a Deus. Graças a Deus. A senhora está falando a verdade? Pode consultar via Bassem. Arnaldo, somos as vítimas. O imóvel é meu e a lei o devolverá a mim. Mas o dinheiro é seu. Se nos aliarmos, o juiz desfaz o negócio rápido, anula o contrato e ordena o estorno do valor imediatamente para sua conta. É o jeito mais rápido. Joguei meu trunfo. Se o senhor decidir brigar comigo pelo imóvel que não vai ganhar, a justiça criminal vai sequestrar seus 30 milhões como prova de crime e corpo de delito e vão ficar retidos numa conta judicial por 10 anos até o fim do processo. Acho que o senhor não quer isso. Arnaldo era macaco velho dos negócios. Pegou no ato. Compreendido, dona Mariana. Estou com a senhora. Eu só quero meu suor de volta. Vou mandar meu advogado entrar com a ação em conjunto, pedindo a nulidade do negócio e o estorno por fraude contra mim. Meus pêsames pela sua situação. Agradeci e desliguei. Fechei o cerco. As pontas soltas estavam atadas. No dia seguinte, a tempestade midiática varreu o país. O escândalo do golpe de Alphaville estava em todo lugar. A narrativa era implacável. Família de empresária foge a documento enquanto ela viajava. Vende mansão de 30 milhões e a deixa trancada para fora. O nome de Diego e da mãe dele estavam na lama social. Meu celular, no modo silencioso, não parava de vibrar com parentes dos Costa. Uma tia do interior de São Paulo mandou áudio no WhatsApp. Mariana, menina, você é a nora mais velha. Como você bota a sogra e o marido no camburão? A Sônia já é velha. Você não tem coração? Lava roupa suja em casa. Liguei de volta só para responder. Boa tarde. Quando uma quadrilha tenta te roubar 30 milhões, a roupa suja se lava na delegacia. Se quer cuidar da Sônia, leve ela para morar na sua casa quando ela tiver progressão para o semiaberto. Passar bem. E bloqueei. Ordenei a Helena que filtrasse os e-mails e repassasse tudo ligado ao clã Costa para a pasta de spam. Mas a pressão logo chegou do meu círculo de negócios. Um antigo parceiro comercial da família, Sr. Inácio, ligou. Mariana, querida, ouvi a tragédia. Pega leve. Você é líder corporativa. Mandar o marido pra cadeia pega mal. Queima sua imagem com acionistas. Uma mulher tem que zelar pelo nome da família. Pensa bem. Eles vão devolver o dinheiro. Tira a queixa. Eu discordava frontalmente dessa cultura machista velada. Senhor Inácio, se eu amolecer e abrir mão dos meus direitos perante um estelionato, amanhã o mercado me acha fraca e tenta tomar a minha empresa. Eu honro a lei, e isso não afeta os negócios. Obrigada pela preocupação. E desliguei. As pessoas achavam que mulher rica tem que perdoar e manter as aparências. Elas conheciam a Mariana filantropa. Agora, conheceriam a Mariana que destrói quem tenta roubá-la. Mas a família Costa, encurralada, partiu para um plano baixo e asqueroso. Dr. Victor me ligou.
O tom era sombrio. Dona Mariana, o advogado de defesa do Igor, seu cunhado, me procurou. Não com um acordo, mas com uma chantagem. Eu gelei. Não de medo, mas de incredulidade. Ele avisou que se a senhora não for na delegacia agora retirar a denúncia e abrir mão das ações, o Igor vai jogar na mídia provas de uma suposta infidelidade sua lá em Paris. Dizem ter fotos suas com um amante, o parceiro francês, que provam que você forjou esse golpe na família do marido só porque queria escorraçá-los, para ficar com o gringo e ainda ficar como vítima na justiça. Eu ri. Uma risada cortante de desprezo absoluto. Provas da Europa? Dr. Victor, quem eles acham que estão tentando assustar? O advogado dele blefou com força. Disse que vai mandar as imagens para o Léo Dias e para todas as páginas de fofoca. A viagem inteira quem organizou foi a Helena. Eu estava sempre com 2 assistentes. O sócio francês era o Monsieur Dubout, um senhor de 60 e poucos anos, avô de 3 netos, extremamente formal. O Igor planejava criar uma fake news barata. Decisão, Dona Mariana. Artigo 158. Extorsão. Dr. Victor, quero que o senhor faça o seguinte. 1. Mande notificação extrajudicial para o advogado dele, lembrando dos artigos de calúnia 138 e extorsão. 2. Desafios a anexar essas provas ao inquérito. Quero perícia nelas. Se soltarem na internet, a culpa dobra. 3. Adite nosso boletim de ocorrência com o delegado André hoje ainda. Avise que fomos alvo de chantagem e peça para ele investigar o celular e a ligação do advogado de defesa com o preso. Dr. Victor anotou tudo. Entendido. Esse Igor tá cavando o próprio buraco. A ameaça era real. Apenas 2 dias depois, Helena me ligou desesperada. Dona Mariana, abre o Instagram. Estão postando uma loucura lá. Abri o celular. Na rede social de um perfil sensacionalista famoso, lá estava uma foto minha. Borrada, mas era eu. Tirada durante um jantar de negócios em Paris. Eles cortaram a imagem, removeram os assistentes e deixaram apenas eu e o Monsieur Dubois. Pior, publicaram prints, telas de WhatsApp completamente forjados. Neles eu reclamava com o suposto francês. Meu marido é um imbecil, não aguento mais aquela família de encostados. Vou dar um jeito de ferrar a vida deles para ficar livre para você, meu amor. A manchete berrava, a verdade por trás do golpe em Alphaville. Madrasta malvada arma prisão para a família do marido e planeja fugir com o amante europeu com 30 milhões. O efeito cascata foi imediato. A opinião pública, alimentada pelo ódio digital, balançou. Minhas redes sociais corporativas foram invadidas por comentários me chamando de bruxa, traidora e Maria Golpe. A tia do interior mandou outro áudio de deboche. Vadia! Eu sabia. O Dieguinho é um santo. O castigo de Deus vem a cavalo. Você vai pagar. Não me exaltei. Liguei pro André. André, viu a lama? Vi. E já estamos rastreando. A voz do delegado era furiosa. Falsificação rústica, mas de dano moral absurdo. Estão obstruindo a justiça. Ótimo. Quero que sua divisão de crimes cibernéticos ache o IP, de onde partiu e quem financiou. Desliguei e liguei para meu pai. Ele também já sabia. Filha, a lei cuida dos papéis, mas o mercado cuida do bolso. O Igor, a empresinha de Araque dele faz negócios com a família Tavares, os maiores do Porto de Santos, né? O Igor vivia se gabando do padrinho Tavares. Me dá um dia. Vou ligar pro velho Tavares. Ninguém mexe com a minha filha e sai inteiro. A fúria de um tubarão velho do mercado foi devastadora. No mesmo dia à tarde, o próprio senhor Tavares ligou pro Dr. Victor. Ele alegou que foi pego de surpresa pela falta de ética, rompeu publicamente todos os contratos de importação da empresa do Igor e mandou um comunicado oficial à associação comercial justificando o rompimento por suspeita de fraudes contábeis por parte do parceiro. Igor não havia apenas perdido a liberdade, acabara de ser banido do comércio de São Paulo. A Polícia Civil agiu em paralelo. A Delegacia de Crimes Virtuais rastreou a origem das postagens até uma agência de marketing digital clandestina em um bairro periférico de São Paulo. Era uma fazenda de bots. André obteve um mandado de busca e apreensão. Bateram na agência e encontraram um contrato. Igor, por meio de laranjas e do advogado, pagara R$750 mil para a milícia digital inventar o dossiê. Acharam também as fotos originais, com os meus assistentes na mesa, na lixeira do computador da agência. Crime materializado. Para fechar o caixão deles, recebi a ligação de uma amiga, a Aline, dona de uma agência de casamentos. Mariana, não sei se devo falar,
Mas umas 2 semanas antes de você chegar da França, a Camila me chamou para tomar um café. Ela perguntou se você não andava pulando a cerca na Europa. Eu disse que você estava rachando de trabalhar. A Aline respirou fundo. Sabe o que ela me soltou? Disse: Aline, sei que a sua agência tá com dívidas no banco. Diz pra todo mundo que a Mariana tá de caso com o francês. Quando eu receber uma bolada, te dou 1,5 milhão só pra falar isso pra polícia. Eu não acreditei. Suborno e falso testemunho premeditados. Você topa testemunhar isso pro delegado, Aline? Topo. Não posso deixar essa corja te crucificar sozinha. O depoimento de Aline desmascarou tudo. Eles planejaram a difamação antes mesmo de vender a casa, como uma carta na manga para invalidar minha palavra na justiça. E quando a cova não podia ficar mais funda, André veio até a minha cobertura com um agente da Secretaria da Fazenda. Mariana, precisamos conversar. Ele jogou um calhamaço de papéis na mesa. O seu cunhado Igor, o mentor, reamos o dinheiro que ele pagou aos hackers de difamação e puxamos o COAF e as contas da empresa dele de importação. Eu estava habituada a relatórios financeiros, era claro, movimentações de dezenas de milhões e balanços no vermelho. Empresa de fachada, concluí. Laranja. Exato, André confirmou, parecendo abismado. Ele importava o quê? Vento. O negócio real dele era a emissão de notas fiscais frias. Ele vendia nota fiscal de exportação fantasma para empresas que queriam lavar dinheiro e sonegar impostos e embolsava a comissão. Aquele garoto com cara de tonto lavava dezenas de milhões de reais. Fiquei sem fôlego. O capital inicial que dei a ele foi usado para abrir uma engrenagem de sonegação fiscal de nível federal. Se ele não tivesse sido tão asno de cruzar o meu caminho na venda da casa, poderia ter destruído o próprio país por anos a fio. Ele vai cair na lei de combate ao crime organizado e lavagem de capitais. Só essa brincadeira, somada ao estelionato da sua casa, rende uns 20 anos para ele. André sorriu. Meses depois, o solstício da justiça iluminou o Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães, na Barra Funda. O caso havia virado um espetáculo. Cheguei com o Dr. Vitor, vestindo meu terno preto impecável, o cabelo amarrado com rigor. Os flashes das câmeras estalavam, mas não me encolhi. Encarei as lentes de frente. Fui à sala de audiência como assistente de acusação. Do outro lado, o quarteto no banco dos réus com roupas de CDP, Centro de Detenção Provisória. O tempo preso acabou com eles. Dona Sônia estava grisalha e cadavérica, os olhos arregalados, tremendo de pânico. Camila era só lágrimas contínuas. Diego olhava para o chão, envelhecido uns 10 anos. Apenas Igor mantinha o olhar raivoso para mim. A soberba de um moleque engolido pelo sistema. A denúncia lida pelo promotor de justiça listava artigo 171, estelionato, 288, associação criminosa, 298, falsificação de documento, e no caso de Igor, crimes contra a ordem tributária e calúnia com difamação, art. 138 ou 139. O interrogatório foi implacável. Diego confessou primeiro, chorando histericamente, implorando misericórdia, dizendo que a mãe fez a cabeça dele e apelando para a imagem de família. Dona Sônia teve um surto e ofendeu o filho no tribunal, o que lhe rendeu uma ameaça de expulsão do juiz. O testemunho da minha amiga Aline, aliado ao rastreamento bancário e do dossiê digital falsificado, dizimaram as defesas frágeis deles. Igor tentou culpar os parceiros comerciais invisíveis, mas as notas frias não mentiam. O juiz bateu o martelo no dia seguinte com uma sentença irretocável. Sônia Costa, culpada por estelionato qualificado e associação criminosa, sentenciada a 12 anos em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade, sendo reconhecida como mentora intelectual na apropriação do imóvel. Camila Costa, culpada como coautora de estelionato e associação, condenada a 5 anos, regime semiaberto. Diego Costa, o marido covarde, foi julgado como partícipe essencial na fraude, por ter assinado a documentação forjada e, graças à sua fraca confissão espúria, pegou 8 anos em regime fechado. Igor Costa. O juiz foi letal, juntando estelionato, falsidade ideológica, formação de quadrilha, calúnia com obstrução da justiça e as dezenas de crimes de lavagem de dinheiro e notas frias contra a União. Ele acumulou uma pena de 19 anos em regime inicial fechado. Na área civil do processo penal, as indenizações estipulavam devolução integral do valor para mim a título de reparação de danos.
cancelamento e nulidade imediata do contrato da casa no Alphaville, com bloqueio de escritura, além da devolução total dos 30 milhões bloqueados no Cisbajude para a conta do Sr. Arnaldo Carvalho, comprador de boa-fé. A justiça estava restabelecida. Saí do fórum na Barra Funda e fui direto até a vara de família do lado para a decretação final do divórcio. Era um divórcio litigioso onde a culpa dele estava comprovada num trânsito em julgado criminal. Fiquei com 100% da mansão em Alphaville e ganhei posse exclusiva sobre o apartamento que possuíamos nos Jardins, avaliado em 12 milhões como ressarcimento de patrimônio dissipado por fraude matrimonial. Ele não levou uma cueca. Levou apenas um número no sistema penitenciário do estado de São Paulo. Depois do trâmite, vendi a casa em Alphaville. Aquele imóvel guardava ecos demais de vozes gananciosas e sorrisos falsos. Instalei-me permanentemente na minha cobertura na Avenida Faria Lima. Retomei as rédeas completas da holding da minha família e dobrei meu portfólio de ações. Meses depois, numa tarde qualquer, Helena entrou na minha sala e colocou um envelope de pardo barato na mesa de vidro. Dona Mariana é correspondência do CDP, penitenciária. Rasguei. A caligrafia trêmula era de Diego. Era um emaranhado patético de perdões clamados aos prantos e declarações inúteis de eu ainda te amo. Só fui um covarde levado pela mamãe. Passei os olhos pelo papel. Não senti ódio nem tristeza. Meu coração ficara vazio da existência daquele homem na exata noite em que fiquei do lado de fora do portão em Alphaville. Peguei a carta de 2 páginas e enfiei na máquina trituradora de papel do meu escritório. O zumbido da máquina engolindo os sentimentos mentirosos foi música para os meus ouvidos. Fui até as janelas amplas da cobertura e olhei para a capital paulista sob as luzes douradas do anoitecer. O jogo tinha acabado. Tudo aquilo não passava de poeira varrida pelo vento. A partir dali, o único caminho era para cima. E assim terminamos a nossa história de hoje. Se este relato mexeu com vocês, se quer ouvir mais histórias intensas, emocionantes e sobre reviravoltas na vida de mulheres de atitude, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos lançamentos. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.